Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno. Ele que é arquiteto, ele é criador do xamanismo crístico, ele é discípulo da Fraternidade Branca, palestrante internacional, conduz rituais e cerimônias em lugares sagrados da Mãe Terra, formado em arquitetura e urbanismo, sociologia e política e pós-graduado em economia política pela USP. E hoje ele vai estar falando sobre momentum. Vamos aprender sobre o momentum? E amanhã, sexta-feira, dia 24 de março, eu estou aqui com o Albano Macedo, que é engenheiro e astrólogo oficial da Pax. Ele vai falar sobre essa lua nova do signo de Áries, que entrou na última segunda-feira, trazendo o ano novo astrológico. E ele vai falar, ele é criador da astrologia transformacional. Então ele vai estar dando uma abordagem construtiva desse nosso novo ciclo, falando sobre a lua nova do signo de Áries, o ano novo astrológico, né? Nós, esse final de semana, a Pax vai estar aberta, estamos pedindo que as pessoas ainda continuem utilizando a máscara. No sábado, das 11 a 1, tem uma celebração da Roda Cigana, 1 quilo de alimento, é gratuito, com a Célia de Marco e o Leandro Ceni. No domingo, dia 26, o imperdível ritual da prosperidade com a querida Eliana Lara. 2 grupos, 9 da manhã e 10h30. Tem inscrição e tem que falar antes com a Superliza para dividir as pessoas, porque a gente não quer aglomeração lá no salão, tá bom? E no sábado, dia 25, nós vamos ter uma vivência imperdível com Luciano Flores, que é do Peru, mas mora na Alemanha, e ele vai estar falando sobre a trilogia andina, como é que nós podemos viver o aqui e agora. É sábado, dia 25, das 10 da manhã a 1 da tarde, no Zoom, tá bom? Boa tarde, Maria Lúcia Loureiro, querida, que está com a gente desde o início das orações aqui em casa, há 40 anos. Ricardo Pastor, a Silmara, todos vocês que nos prestigiam aí, super obrigada. Silvio Ronaldo, vocês todos que têm estado conosco, gratidão pela sintonia, Angélica, Kátia, enfim. Estamos aguardando o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando. Oi, Diego, tudo bem? Tá um calor hoje aqui, ó, tá marcando 28 graus às 5 da tarde. E hoje eu não fui nem 5 minutos no sol, porque não deu tempo. Mas eu não posso nem reclamar, né? Porque ontem e anteontem eu fiquei lá rezando, né? Flávia Warenga, eu não sei se você é de Belo Horizonte ou é do Rio de Janeiro, né? Mas obrigada aí pela sua sintonia e por estar conosco, certo? Vamos então dar boas-vindas ao Cláudio Bueno, que já tá aí com a gente. Né? Que é um tema que o Mestre Angel também aborda bastante, e todos os seres de luz também. Então, vamos lá? Graças a Deus, não tem nem sinal de chuva hoje, então a internet vai estar maravilhosa. Ah, você está com o sol, adorei, tudo bem, Bonito? Temos que estar com o sol. Ano novo, vida nova, e é o sol que nos proporciona. Além Amém. dele ser amarelo e nós estarmos num período onde a cor amarela é vibrante e que precisa ser usada Legal. para Você está mostrar inteiro ao amor e uniformizado hoje. sabedoria. O que é? Muito bom. Você está todo uniformizado corretamente. Eu hoje estou fora da cor do dia, mas não tem problema. Flávio, você é de Campinas. Obrigada aí pela dica. A próxima vez eu te cumprimento direito, tá bom? E aí, Boninho, vamos rezar? Vamos rezar, mas a internet não está muito católica. Pelo menos aqui para mim você não parece muito focada. Ah, Toda é? hora você está congelando. É. Tá bom, anjinhos. Mas aqui eu tinha acabado de falar que tá tão bom, 28 graus, nem tem sinal de chuva, mas vamos lá. Eu cheguei a mandar para você uma coisa para o Instagram hoje a respeito do Sol, que são 6 partes, 6 não, 7 partes do Sol, de uma forma bem detalhada e nítida, de É, como estão se dando as revoluções solares nesse período. então, eu sei, eu publiquei hoje de manhã no Instagram, que isso aí é uma imagem de sexta-feira da semana passada, da NASA. E aí, exatamente, adoro. São 7 partes, né? Eu publiquei com detalhes hoje, né? Não tão Tá, aberta, né? Hoje ela está com vou abrir. detalhe mostrando inclusive distensões dentro da superfície, como se Sim, fossem cânions. Então, depois você dá uma olhada lá, porque eu achei bastante interessante também ver pela legal. primeira vez assim a superfície do Sol, como ela se dá, né? É.
Bom, eu vou pedir para todo mundo que está nos ouvindo agora e está nos vendo, para que fechem os seus olhos, né? Nós vamos fazer a oração para o Arcanjo Miguel e vamos pedir a proteção do Arcanjo Miguel para todos nós, para a nossa família, para todos aqueles que trabalham e que estão à nossa volta e que são os nossos colegas, para que a gente possa ter sempre o escudo e a espada dele diante e atrás e aos lados de cada um de nós, para que essa proteção ela seja feita de uma forma diferenciada. Então, fechemos os nossos olhos, vamos nos sintonizar com o nosso coração, abrir as nossas mentes e usar o poder da palavra. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, e afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Bom, Carmen, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do significado da palavra momentum. Não é momento, é momentum. T-U-M no fim. Momentum. Essa é uma palavra e um conceito muito importante para todos nós que estamos alinhados à teosofia e à grande fraternidade branca. Como todos vocês sabem, a grande fraternidade branca é um conjunto de seres que foi solicitado que viessem até o nosso planeta para que fosse feito um plano de redenção, para que o planeta não caísse novamente, já que ele tinha caído pela primeira vez com a Lemúria, depois a segunda vez com a Atlântida. Isso sem nós contarmos com a desobediência de Adão e Eva, né? Que, na minha forma de pensar, também caíram, né? Pela desobediência. Mas nós vamos ver, então, como termos de civilização e como projeto planetário dentro de um sistema, do qual é o nosso, a Via Láctea, e dentro do nosso sistema planetário, onde nós temos Hélios e Vesta. Nós devemos lembrar sempre que a grande fraternidade branca, além de ter, vamos dizer assim, esses seres, ele também tem um propósito para que todos nós, como humanidade, possamos alcançar essa redenção e estarmos aqui para o florescimento, ascensão, iluminação e libertação do nosso planeta. Isso foi uma escolha nossa. Sim. E ninguém escolheu para que nós viéssemos para cá.
Isso foi uma escolha nossa. Nós devemos lembrar que esses seres são seres especiais. Eu não sei se o Wilson, né, Ovelha, está nos ouvindo, eu chamo ele de Wilson Ovelha, está nos ouvindo ou não, mas esses seres não vieram com suas naves. Esses seres, eles vieram através da própria capacitação do amor desenvolvido em cada um dos seus planetas, em cada uma das suas galáxias, ou aonde quer que seja diante do cosmos. Eles abraçaram esse projeto e vieram com o Sanat Kumara, que, na verdade, ele, com mais outros 6 seres, fizeram o projeto de redenção para a Terra, depois que, mais uma vez, a Terra tinha caído. Nós devemos lembrar também que a grande fraternidade branca, ela, além desse projeto de redenção para todo o querido e amado planeta Terra, ela também serve os propósitos divinos do grande Criador para todo o universo. Então, aonde forem chamados, eles estarão a serviço para o desenvolvimento e a evolução na busca da unidade, que é o bem, a paz, o amor, a luz, através do grande poder divino que é constituído através do raio azul. A vida, em relação à fraternidade branca, e é bom que a gente diga isso aqui, ela não é, né? Porque a gente fala, a grande fraternidade branca, mas por que ela não é azul? Por que ela não é rosa? Ela tem algum pingo de resquício contra as outras cores? Não, porque ela não fala a respeito de raças. Muito pelo contrário, ela envolve a todas as raças, a todos os continentes, a todos os países, porque é visto pela unidade. A unidade é a alma, a unidade é o espírito, né? Que vem de um único lugar, que vem do grande Criador de tudo e de todas as coisas. É uma partícula do grande ser do qual todos nós fomos criados e eles também. É chamada de fraternidade branca porque a maioria desses seres se vestem de branco e é visto na cor branca pelo raio divino, que é a luz do aspecto e espectro principal de todos os raios. É a comunhão de todos os raios, né? A cor branca, embora ela tenha um raio próprio, que é o quarto, né? Ela conjuga todas as outras cores. Se nós puséssemos um disco com todas as outras cores envolvidas e girássemos esse disco, seja a rotação que for da nossa própria força, né? Ele se torna uma cor branca, ele não se torna uma cor própria. Então é a comunhão de todos os raios, de todas as cores. Por isso é chamada de grande fraternidade branca. E nós temos que ver também que a grande fraternidade branca, ela tem as suas razões e os seus mistérios para sendo colocadas parte a parte. Assim como eu faço aqui, a fraternidade branca também faz conosco, né? Eu não sei quantos daqueles que estão me ouvindo agora já montaram um quebra-cabeça. Era até bom a pessoa que nunca montou um quebra-cabeça pudesse estar falando para nós aqui, olha, eu nunca montei um quebra-cabeça, né? Eu gostaria, como eu faço nas minhas vivências presenciais na Pax, antes da pandemia, eu colocava todo mundo participando. E é bom que todo mundo participe se colocando, porque a gente não cita, às vezes, o nome e também não quer envergonhar ninguém, porque aqui todos nós fazemos parte de uma escola de aprendizado. Ninguém sabe mais do que ninguém. Então, montar um quebra-cabeça, tirando ele da caixa, seja ele da forma que for, ele vai estar sempre embaralhado. As peças não têm número, as peças não têm letra para você ir colocando na melhor disposição para que você monte aquele quebra-cabeça rápido ou num curto prazo de tempo. Não. O quebra-cabeça
ele vai sendo montado de acordo com a sua vontade, o seu tempo e o seu esforço. E nós vamos pegando cada uma das peças e vamos colocando numa determinada posição até que nós vamos encontrando os encaixes perfeitos entre uma peça ou outra para que comece a vislumbrar a imagem que nós devemos montar. A grande fraternidade branca tem esse propósito com cada um de nós. Mas isso, para a grande fraternidade branca, se chama iniciações. São as iniciações que nós devemos estar passando na montagem do nosso quebra-cabeça. A cada parte vislumbrada e encaixada faz parte de uma iniciação, né? Já que nós, quando escolhemos esse caminho para percorrer, nós fomos purificados, né? Então, cada vez que nós montamos uma parte desse quebra-cabeça e nos sentimos, vamos dizer assim, entre aspas, vitoriosos por ter cumprido e achado mais uma partezinha do quebra-cabeça, nós recebemos também uma iniciação. Essa iniciação, nós dizemos que ele é um instante de todo o projeto que nós somos envolvidos para recebermos a nossa liberdade. Lembrando sempre que o mestre Saint Germain já nos ensinou que esse caminho ela tem 4 partes ou 4 direções, assim como é a Cruz de Malta. Já que nós já fizemos essa vivência, e quem participou lembra-se disso, né? Que é a questão da purificação, é a questão das iniciações, da iluminação e, por fim, da liberdade. Esses 4 caminhos nós devemos percorrer durante a montagem do nosso quebra-cabeça. Quando nós realizamos a montagem do nosso quebra-cabeça na sua totalidade, conseguimos encontrar a imagem do qual nós resolvemos fazê-la e transformar no grande enigma da nossa vida, que vem através de uma única escolha, que é a escolha de servir. Quem tiver um outro tipo de escolha que não for a de servir, não está dentro do propósito divino e nem do bem, da paz, do amor e da luz, que é esse poder divino. Porque nós temos que nos esmerar no Criador, no seu amor, na sua poderosa força que nos mostra através da sua luz aonde nós devemos caminhar e para que lado nós devemos andar, que é na direção do bem. Isso não quer dizer que a outra parte, né, da nossa caminhada não estará junto. Ela vai estar junto, porque ela é como uma bola de futebol, como eu já disse. Não dá para você jogar futebol, vôlei, basquete ou qualquer outro esporte que tenha a redonda como o artifício principal daquele esporte se ela for murcha. Você não tem condições de praticar o basquete se a bola for murcha. Você não tem condições de praticar o futebol se a bola for murcha. Isso acontece com o vôlei, o handebol, né? Com o próprio golfe, aonde tem o aspecto do instrumento da circunferência, ela tem que estar viva, pronta, para que o esporte possa ser praticado. Isso acontece com o bem e com o mal. Eles andam juntos. Mas o que nós vamos, então, fazer e olhar, ou dar a nossa força, o nosso poder, o nosso olhar, para que lado? Para o lado do bem, para o lado da onde está a esfera que nós queremos chutar, pegar ou fazer alguma coisa. Olhar para aquela esfera vendo o seu lado melhor, não o seu lado pior, embora nós convivamos com ele. Então, a Fraternidade Branca, ela tem um modo de nos mostrar isso através
do grande santuário da Fraternidade Branca, do qual todos nós fazemos parte. E qual é esse, vamos dizer assim, esse santuário? Esse santuário é o do nosso coração. Sim. Esse santuário é onde estão as chamas trinas, que nós chamamos de chamas trinas, né? Que são os 3 atributos com as suas devidas características. A chama azul, a chama dourada e a chama rosa. Mas nós não podemos esquecer da onde essas 3 chamas nascem, porque elas têm que nascer de algum lugar. E esse lugar que elas nascem, nós chamamos de centelha divina. Essa centelha divina é um pontinho branco, tão minúsculo, assim como são as chamas trina, que não é possível acessá-las por nenhum instrumento tecnológico que ainda nós tenhamos, né? Pode ser que ainda venhamos a ter. Eu acredito que até teremos, mas num futuro ainda muito mais lá adiante. Mas, por enquanto, nenhum exame nos proporciona olhar a chama trina e muito menos ver a centelha divina. E a centelha divina é a raiz. É a raiz de todas as nossas encarnações, quer tenhamos tido aqui ou em qualquer outro lugar do universo. E ali está contido todo o nosso processo de desenvolvimento e evolução espiritual. Muito bem. A Fraternidade Branca usa da chama trina e usa da centelha divina para estar nos proporcionando o momentum que certamente todos nós iremos construir. Esse momento, ele só pode ser construído e adquirido desde que nós busquemos ele. Essa é a chave, né? Jesus tem uma frase muito perfeita, né? Busca e acharás. A Fraternidade Branca usa da busca para que nós nos encontremos e façamos o nosso momento, né? Eu vou citar agora um exemplo que está para acontecer daqui a 2 semanas. Não na próxima semana, mas na vindoura. Nós estaremos fazendo, no dia 3 de abril, 38 anos em que a Pax, a Fraternidade Pax Universal, foi registrada. Isso não quer dizer que o trabalho ele não existia antes do seu registro. Mas uma vez que ele foi registrado, nós podemos dizer que o quebra-cabeça começou a ser montado. Nós tínhamos antes a intenção de comprar um quebra-cabeça e de montar um quebra-cabeça. Mas, no momento que foi registrado, o quebra-cabeça ele foi adquirido. E agora nós estamos montando esse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, que vai fazer 38 anos daqui a 2 semanas, nós o vemos sempre como uma busca de estar aperfeiçoando aquilo que nós chamamos de momento. Então, o que seria o momento? O momento não é naquela hora que cai a ficha e a ligação é concluída. Não. Aquilo não é um momento. Aquilo nada mais é do que um instante do momento. Essa coisa tem que ficar bem entendida, né? A ficha caiu. Pô, o camarada teve o momentum dele. Não. Ele teve um instante dentro do momento. Então, o que seria o momento? O momento é o processo que você vai estar construindo para você chegar num instante e que todos nós chamamos de um instante sagrado. Bom, então nós temos uma compreensão agora muito boa do que significa o momento. Então, o momento é a construção. Bom, mas essa construção não é nada fácil, porque essa construção ela tem que ser
muito disciplinada, com muita determinação, envolvendo uma rede de outras virtudes na construção do momento que vai levar a um instante sagrado, que seria a coroação e o término do quebra-cabeça. Aí nós teremos toda a imagem do quebra-cabeça na nossa frente e poderemos olhar aquilo e poder falar: eu construí esse quebra-cabeça, eu fiz o quebra-cabeça, né? E ele é lindo. E ele dependeu única e exclusivamente de mim. Não. Ele pode ser colocado um quebra-cabeça tão gigante e tão imenso que ele possa pedir a presença de familiares, dos filhos, dos ancestrais, dos antepassados. Ele pode pedir a presença de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, de um continente. Ele pode pedir a presença do planeta. Sim. Aí, então, nós vamos ver a construção desse quebra-cabeça, não só como nós estamos fazendo, mas como a humanidade está construindo esse quebra-cabeça. Esse instante sagrado, ele passa, então, de ser não só apenas e tão somente sagrado, como sendo também uma questão de liberdade. Então, nós vemos aquele tripé novamente formado. Shambhala, a grande fraternidade branca e a humanidade. Esse é, vamos dizer assim, o princípio elementar de todo o nosso serviço, de todo o nosso propósito, de toda a nossa missão na construção do momento, que pode continuar sendo individual, mas pode se tornar, e é o que nós queremos fazer e construir, que ele seja uma coisa coletiva, que ele seja uma coisa de massa, que ele seja uma coisa planetária. Então, nós buscamos essa referência de propósito, como sendo não só da grande fraternidade branca, mas de todo um colegiado onde nós envolvemos todas as escolas de mistérios, todas as fraternidades, todos os comandos, todos os conselhos, todas as irmandades, todas as ordens, todas as federações, todas as confederações e tudo que vem na sequência. Bom, se isso é tão verdade como é o propósito na construção do grande momento que todos nós devemos construir, nós devemos entender também que se nós não tivermos a determinação e a disciplina, nós não faremos isso como sendo um ato de foco, um estado de hábito, um estado de mudança. Por que eu quero dizer isso? Vamos supor que eu seja uma pessoa magrinha, né? E que quero engordar. Então, qual é o meu propósito? Eu vou começar a comer. Eu vou começar a comer para que eu possa atingir o meu propósito. Aí eu coloco o meu foco, eu coloco as minhas intenções, o meu trabalho, a minha energia, eu coloco nisso. E eu colocando a minha energia nisso, ela é uma energia que foi me dada. Eu posso ter essa energia aumentada se eu precisar, porque eu coloquei o meu foco, a minha intenção e todo o meu trabalho para que eu possa engordar. Desde todos os fios do meu cabelo até todas as coisas que eu tenho no meu corpo material, elas estão contabilizadas. Assim como a minha energia eu recebi. Ela foi contabilizada. Eu tenho um X de energia para poder gastar, né? Aos grandes sábios do Oriente chama isso de número de respirações. Mas, em função daquilo e da minha dedicação, da minha disciplina, do meu foco, da minha energia, do meu trabalho, essa energia, que ela está contabilizada até no número de fios de cabelo que eu recebi, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. E o que vai acontecer quando eu conseguir engordar?
Eu não vou ter como parar o trabalho que eu fiz, porque eu estou falando da matéria, e a matéria é o corpo. A matéria é o corpo e você congelou. E agora? Olá, família Pax, estamos conversando com o Cleudio Bueno sobre momentum. A matéria é o corpo. Eu voltei ou não? Alguém precisa falar. Voltou agora. A matéria é o corpo. Foi a última frase. Se não falar, eu vou desligar e vou ter que voltar, entendeu? Não, tem voltou. Que falar sempre. Voltou. Então tá bom. A matéria é o corpo. Foi a última frase. A matéria é o corpo e, portanto, é uma máquina. Assim que eu conseguir o peso que eu desejei, alguém pensa ou idealiza que depois de um conjunto de práticas que eu fiz e ter constituído um processo, eu vou conseguir parar de comer? Claro que não. Claro que não. Eu fiz daquilo a minha vida. E, portanto, eu não vou parar de comer. O contrário também é verdadeiro. Se eu sou uma pessoa gorda e quero atingir um determinado peso, e se eu colocar toda a minha força, o meu pensamento, a minha intenção, o meu foco, o meu trabalho e a minha energia naquilo, eu também vou conseguir chegar no determinado peso. Mas aquilo vai continuar prosseguindo. E eu não vou conseguir manter aquele peso. Ou eu volto para o peso de quando eu era gordo, e aí tem o efeito sanfona, que muitas pessoas comentam, ou eu vou continuar emagrecendo. Então, eu tenho que saber exatamente e ter um plano definido para que eu possa estabelecer, dentro de uma razão da matéria, ou seja, o raciocínio, a razão. Por isso, todos nós nos transformamos em humanos, não somos animais, né? Porque a coisa da razão é que nos distingue dos animais, né? Então, nós temos que ter um plano. E esse plano envolve a grande fraternidade branca, envolve os nossos mestres, envolve o nosso anjo, envolve toda a ordem angélica, vai envolvendo todos os nossos antepassados e ancestrais, envolve os elementais, envolve os elementos, envolve a terra, envolve o espírito Gaia. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas vai envolvendo tudo de uma certa maneira que você se torna único. Claro. Você já não é mais você. E claro, se nós não tivermos a compreensão exata de quem nós somos, nós não vamos conseguir estar criando o nosso momento. Porque nós temos que estar encaixado dentro do momento da onde nós vivemos. Tanto é que a maioria de nós, pois não. A Alicinete está perguntando se o momentum é o quebra-cabeça. O momento não é o quebra-cabeça. Na verdade, o momento é a construção do quebra-cabeça. É das decisões que você toma para escolher as peças e aonde você vai colocar para criar o grande momento. Entendeu? É o processo. O quebra-cabeça pronto, definido, é a sua liberdade. O quebra-cabeça montado e resolvido é a sua liberdade. Que você já tem que ter passado pela sua purificação, que você já tem que ter passado pelas suas iniciações e que você tem que ter passado pela sua iluminação, para que você atinja a última pá da cruz de Malta, vamos chamar assim, que é a liberdade. Por isso que o nosso patrono, né, e orientador espiritual e avatar dessa nova era de Aquários, ele tem como sua maior virtude do raio violeta, nesse instante, dentro desse raio, a liberdade. Nós tivemos, num outro momento, a mestra Kuan Yin focando a questão da misericórdia e da compaixão. E nós tivemos outros mestres focados também na questão do perdão,
como foi o caso do Mestre Jesus. Mas temos mestres focados em várias outras virtudes. Mas quem está com o cetro agora, quem está com a coroa, quem está com o manto e quem está com a espada é o Mestre Saint-Germain. E ele é o avatar da era da liberdade. Então, nós temos que focar na liberdade. E focando nessa liberdade, eu falo e não consigo ficar sem me arrepiar quando eu falo nesse assunto, que para mim, na minha vida, né, na minha existência, tem um antes e tem um depois. Né? O antes foi a minha vontade de comprar o quebra-cabeça e de querer montar o quebra-cabeça. Por isso, eu fui uma pessoa muito disciplinada, muito determinada nos meus serviços espirituais. Né? E existem até cadernos que comprovam isso, das minhas presenças nesses trabalhos, sem uma única falta sequer, quando eu era chamado ou quando eu me propus a ser uma pessoa determinada a cumprir os trabalhos da casa. Então, chegou um momento, né, daquele instante sagrado, que eu fui montando aquele quebra-cabeça, que ele era pequenininho até então, ele não era tão gigantesco, ele não era tão grande, que eu estava então naquele propósito da minha purificação, sem saber o que estava, mas cumprindo. Olha que interessante. Sim. Mas cumprindo, com o mesmo afinco, com a mesma determinação, com a mesma intenção, com o mesmo trabalho, com a mesma energia, como se fosse aquilo a coisa mais importante da minha vida, a ponto de deixar outros afazeres, mas não aquele. E chegou o momento, daquele instante sagrado, que foi naquele 29 de maio, através de uma canalização do Mestre Saint-Germain, que ele nos coloca para 143 pessoas, mas eu digo que são 144, porque eu o envolvo ele nesse projeto. Sim. Que ele nos convida a todos, não só quem estava naquele dia, mas quem faz parte dessa família, do qual nós chamamos de família Pax. E pergunta a todos nós ali presentes, vocês estão convidados a fazer parte da grande fraternidade branca. Vocês aceitam? Eu consigo me congelar ainda um pouco depois dessa pergunta. Né? Eu fico meio congelado ainda. Né? Eu fico congelado, porque fazer parte da grande fraternidade branca não é uma coisa pequena, embora aquilo tenha sido um instante sagrado. Eu vejo muitas vezes, às vezes, muitas pessoas que estão próximas falar da fraternidade branca como se a gente estivesse falando da feira, como se a gente estivesse falando de algum outro segmento religioso. Não. A grande fraternidade branca é o cerne da construção, né? Como conjunto de grandes arquitetos, engenheiros, geneticistas, pessoas ligadas às ciências, à filosofia, às artes, à música, à literatura, a tudo, como sendo a grande ponte de ligação, uma travessia do nada para o tudo. Sim. E a grande fraternidade branca é algo tão sagrado, tão maravilhoso, que a gente, para falar da grande fraternidade branca, teria que pedir permissão. Eu me lembro de uma passagem, ela está em Êxodo, eu não me lembro bem agora, nem o capítulo e nem o versículo. Talvez esteja ali no capítulo 5, no capítulo 10, nos versículos primeiros, provavelmente deve estar ali, porque eu me lembro que é um desses dois capítulos. Que quando Moisés chega, né, para falar com o grande Criador e a sarça está ardente, o Criador diz para ele, né, escuta, tira a sua sandália, porque você está pisando em solo sagrado.
A fraternidade branca, para mim, é isso. Né? Para falar da fraternidade branca, você tem que limpar um pouco a boca, você tem que se concentrar para poder falar, porque senão você vai estar, de repente, desrespeitando alguma coisa que é dentro daquele triângulo, uma das expressões maiores para que a liberdade seja dada e encontrada enquanto a gente monta o nosso quebra-cabeça, né? E possamos atingir aquilo que nós chamamos de instante sagrado. A nossa intenção de adquirir o instante sagrado dentro do momento não é atingir a cristandade, vamos dizer assim. Porque a cristandade, ele é Cristo. E o Cristo, ele é cósmico. Não existe uma referência a respeito disso em nenhuma das literaturas, nenhuma das igrejas, nenhuma das filosofias, aonde isso não tenha sido atingido, essa cristandade, depois de você ter seguido o seu caminho na estrada do bem, da paz, do amor, da luz, dentro desse poder divino, que é o Criador. Então, nós temos que lembrar que a maioria dos seres que nos envolvem da grande fraternidade branca, eles são de vários outros lugares do cosmos. Mas nós temos também os nossos irmãos que se consagraram nesse planeta, Sim. que estão nesse planeta e conseguiram a sua liberdade aqui e que fazem parte desse processo da nossa construção. E nós temos um hoje no topo, né? Através do raio ouro, o Senhor do mundo, o mestre Gautama Buda, né? E nós temos o caminhar do Filho do Criador na busca desse lugar, que não acontecerá agora, mas certamente governará também esse planeta. E nós estamos falando do mestre Jesus, que também seguiu esse mesmo caminho. Então, cada um dos nossos destinos, se é que eu posso chamar assim, né, ele pode ser mudado, ele pode ter um registro. Nós podemos ter o acesso a esse registro, do qual nós chamamos de acástico, desde que nós nos transformemos na mudança que deveremos ser na construção do momentum. Tá. Caso não formos vamos assim, esse instrumento, nós estaremos apenas cumprindo uma única parte no processo da construção do quebra-cabeça. Tá. Estaremos fazendo a nossa parte. Oi. O Dil Rodrigues colocou que é Êxodo 3, versículo 5. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Então, nós devemos sempre ver essa situação como sendo ela um de participante, mas aquele participante que é servidor, né? Eu conversei outro dia com uma pessoa que nós estávamos falando sobre a fraternidade branca e ele se colocou como discípulo. Eu nunca me vi como discípulo e nem como adepto. Eu não me vejo galgando espaço, nem degraus nessa construção. Eu me vejo sempre como um servidor. Eu sempre me vejo como alguém que é um instrumento da vontade maior para essa construção do momento e do instante sagrado para a humanidade como um todo. Eu não vejo a minha construção. Eu não vejo a construção do meu momento, mas recebo e dou graças aos instantes sagrados dos momentos que eu pude contribuir e recebi. Eu acho que a maior virtude da nossa parte é nos colocarmos como uma das peças desse quebra-cabeça. Porque ninguém se coloca nessa situação. Na minha opinião, esse é o X da questão. A gente sempre se vê montando o quebra-cabeça e não sendo a peça do quebra-cabeça. Porque, na verdade, nós todos somos. Mas aí
é da grande fraternidade branca. E não apenas do nosso quebra-cabecinha, que nós compramos, adquirimos e que estamos montando ele, como se após a montagem dele, nós vamos ter o nosso momento e o nosso instante sagrado de liberdade, sem ver o todo. Sim. Porque aí é a personalidade, aí é o ego. Aí nós estaremos vendo uma coisa que o momentum continua, ele não depende apenas disso que eu estou falando, ele depende de outros fatores e principalmente do karma que nós trouxemos, que ele tem que ser transformado em dharma. Então, essa construção do momentum é muito maior do que o nosso entendimento, do que a nossa sabedoria possa estar nos informando. É muito diferente. É muito mais complexo. E isso depende muito daquilo que a Fraternidade Branca chama de lei da distribuição de energia em cima do momento. Essa lei, ela vai muito ser determinada, essa força e essa compreensão de dar mais energia ou mantê-la com aquela que você trouxe, que está dentro de uma compartimentação de que foi dada, ou você prosseguir na sua caminhada. É uma escolha que cada um tem que fazer. Claro. É uma escolha que cada um tem que fazer. Eu não posso fazer por ninguém. Se você tem 3 trilhões de respirações e quer ter 4 trilhões de respiração, porque quando você atingir os 3 trilhões, você passa de plano, porque isso foi estabelecido dentro do teu projeto, foi porque o teu momento de construção ele não foi tão preciso e alinhado quanto o teu projeto de reencarnação diante do Conselho Kármico. E aí já é um outro quesito dentro do momento. Então, veja que a construção do momento seu, eles têm que estar enquadrado dentro de outros momentos. Tem que estar enquadrado dentro do momentos da sua família, do momentos do seu planeta, do momentos do seu sistema solar, do momentos da sua Via Láctea, do momentos do universo, do momentos da grande fraternidade branca, do momentos do Conselho Kármico. Você tem que estar dentro do projeto desses momentos, sobre o qual você tem que estar inserido. Se estiver inserido, brilhante. Eu estou sem chapéu aqui, mas eu tiro o meu chapéu para cada um de vocês. Porque isso não é fácil. Claro. Isso é o grande enigma para a montagem do nosso quebra-cabeça pequenininho, para o nosso momento e para o nosso instante sagrado, e para um momento maior, vamos dizer assim, que eu almejo e por qual eu trabalho, que é o momento planetário, né? Olha, eu estou sem relógio aqui, eu estou bem à vontade falando. 10 minutos. 10 minutos. Vai avisando. E dentro dessa circunstância... 10 minutos. A Andréia sugeriu para a semana que vem você falar sobre purificação e iniciações para todo mundo entender o processo do momento 1. Bom, eu não sei se nós temos isso gravado, Carmen. Podia ser disponibilizado em outro momento, né? Para falar a verdade, né? Eu disse momento, né? Não disse momento. Tá. Né? Estão perguntando o que significa receber o passaporte para a liberdade. Receber o passaporte para a liberdade é nada menos, nada mais de que você não precisar mais reencarnar. Você deixa de ser aquela bolinha de ping-pong de subir e descer. O passaporte é que você só vem ou vai para o lugar aonde você, não vou dizer deseja, porque aí eu estou colocando o ego de novo, mas aonde você acha que é pertinente. Né? Claro. Porque você também, com o passaporte da liberdade na mão, você não vai, com todo o conhecimento e a sabedoria e amor adquirido que você
teve durante as suas existências, receber um chamado e não ir lá. Né? Olha, eu tenho um chamado para você, você vai reencarnar para essa missão XYZ. Você pode dizer não. É claro, é óbvio que você pode dizer não, porque você adquiriu a sua liberdade. Mas Sim. acredito que dentro dessa, vamos dizer assim, dessa postura, onde você sabe qual é o amor incondicional e qual é a sabedoria que você adquiriu com o seu passaporte, você dizer não. Você sempre vai dizer, olha, eu estou em pé e a ordem. Qual é a missão que eu vou cumprir? Sem saber se você vai sofrer, se você vai ficar paralítico, se você vai ser um deficiente audiovisual. Você não interessa mais isso para você. Você é um ser completo. Você vai para cumprir a missão e cumpre a missão. Você está pronto, você está, como que diz o outro, com o visto, né, de cidadão na mão. Ninguém mais pode tirar você de lá. Vale. A Gisele pergunta, essa liberdade é a ausência total do ego? Total. Total do ego e da personalidade. Total. Total. É a completa desvinculação. A liberdade você não adquire com um resquício que seja do seu ego, né, ou da sua personalidade. Né? Se você tiver um resquício disso, você não atinge a sua liberdade. Vale. A Mara pergunta se você indica livros. Ah, meu Deus do céu. Puxa vida. Eu indico livros, sim, mas nem sei se eles estão no prego ainda, viu? Nem sei se eles existem ainda, né? Porque muitos desses livros hoje fazem falta, né, nas bibliotecas, nas prateleiras. São livros que eu li quando eu ainda pensava em adquirir o meu primeiro quebra-cabeça, né? São livros que eu li lá atrás, mas que vocês vão vendo que eu vou falando, né, e vou olhando para vocês na tela de uma forma e buscar nesses lugares as informações e o conhecimento para estar passando aqui a título de experiência, porque eu só tenho condições de falar em cima daquilo que eu vivi, em cima daquilo que eu compreendo. Eu não consigo falar em cima de apenas livros, apenas textos ou alguma coisa assim. O meu aprendizado, e vocês veem que eu uso muito exemplos do dia a dia, daquilo que faz parte da minha construção. Sim. Por quê? É o modo que eu tenho de passar para vocês um atalho. E falando em atalho, nessa construção que eu estou mostrando do momento, é uma das poucas coisas que não se tem atalho. Porque depende única e exclusivamente de você. Claro. Né? A gente mostra o que a gente usou. A minha vida não é igual a de vocês. E a de vocês não é igual à minha. Mas, de repente, cai a ficha e uma ligação é completada. Claro. É só a ligação que é completada. Se você não tiver um número certo de fichas para ir pondo diante dos minutos que cada ligação pede, a ligação cai. A ligação cai. A Mara está sugerindo você dar cursos, que tudo que você está explicando é importante. As pessoas querem aprender. Ó, tem 5 minutos para terminar. Bom, é a Mara que pediu isso? É. A Mara, a torcida do Flamengo, a do Corinthians, mas não tem espaço para todas as torcidas. Além de por você, que todo dia buzina isso para mim. Né? Não vou dar desculpa que todos dão, que é a questão do tempo. Mas é a questão de fazer uma coisa que realmente eu sei que vai encaixar, que realmente vai fazer e vai ter uma produção energética para que vocês mudem, que tenha uma mudança, que tenha uma transformação nesse momento que nós chamamos de despertar, que é a transição planetária. Né? 4 minutos, tá bom, vai avisando. Então, o curso ou a vivência, eu dependo, às vezes, de outras pessoas, como naquela vivência que eu fiz a respeito da Cruz de Malta. Né? O que significa a Cruz de Malta? Qual a importância da Cruz de Malta? Né?
Veja que o próprio Saint Germain, em qualquer canalização dele, aonde você, como canal, passa para a gente, tem um momento que ele fala assim: visualize uma cruz de malta no alto da sua cabeça. Sempre. Né? Quando eu vejo a cruz de malta em cima da minha cabeça, eu já nem imagino mais ela em pé. Eu já imagino ela deitada. Porque o aspecto da concordância e da reciprocidade, eu vejo ela embaixo. Então, eu estou no meio. Eu estou no meio. Claro. Para mim, aquele é o tubo da chama violeta. Então, eu vejo um tubo na minha frente, da primeira pá da cruz, eu vejo um tubo nas minhas costas, um tubo do lado direito, um tubo do lado esquerdo, um no chão e um em cima. E eu dentro daquele tubo e a fornalha em cima de mim ali. Bom, eu não posso continuar, né? Já deve ter dado tempo. Mas cada um tem que entender que a gente precisa ter visualizações, a gente precisa ter modelos. E na vivência passada, foi construída aquela vivência graças a uma moça, né, que é a Giovana, que ajudou a fazer todos os selos, todos os banners, todas as imagens que eu necessitei para fazer aquela vivência. Então, as vivências também, né, e os cursos também são um quebra-cabeça, para que eles sejam montados do momento para que todos tenham um instante sagrado. Com certeza. A tua mensagem final, que falta 2 minutos para encerrar a live. Acabei de dá-la. É que cada um construa, né, o seu quebra-cabeça como sendo um momento tão importante nas suas vidas para que venham, num determinado instante sagrado, poderem perceber ou olhar que construíram o caminho, uma parte desse caminho, dessa jornada, que é o bem, a paz, o amor, a luz, sobre o poder do grande Criador, sendo um instrumento da vontade do Pai e não de si. Essa é a mensagem. Obrigada, Benito. Gratidão. Feliz Ano Novo, feliz Ramadã, né? Ramadã Karim. Você que adora o Ramadã, faz Ramadã o ano inteiro, faz jejum durante o dia. Estamos aí no novo ciclo. Gratidão, namastê, família Pax.